Ele é pastor da igreja Família na Arca. Ele é escritor do livro Eu Não Nasci Assim. Ele é criador da Escola do Crescimento. E hoje ele está aqui para compartilhar suas experiências de fé, para compartilhar mais a palavra de Deus, para compartilhar sobre a sua conversão e para nos ensinar também muitos princípios poderosos do reino. Hoje eu estou com o pastor João Carlos, esse queridão aqui da nossa cidade de Fernandópolis, um líder, um homem de Deus. Eu sei que esse cara ajuda muita gente nos bastidores e foi tão interessante que mesmo sem você me conhecer, você assistindo o meu trabalho na internet, já faz um bom tempo que você sempre incentivou, mandou mensagem de carinho, né, mensagem de apoio e foi lá me visitar e me presenteou. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que eu torço muito por ele. E toda vez que nós sentamos para conversar, eu aprendo muito. Então por isso que eu fiz questão de chamar ele aqui para ele compartilhar, para que você que está em casa possa aprender com esse cara também e fortalecer a sua fé. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, estou muito feliz de ter você aqui. Tadeu, para mim é uma honra, né? Eu aprendo contigo. De longe a gente se inspira e de perto a gente fica impactado ao ver tanta graça derramada em sua vida, o que Deus tem feito através de você, né? Uhum. Tem pessoas que são mentoradas suas e que a gente vê o desenvolvimento delas. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui, poder repartir com você e aprender mais um pouquinho juntos. Maravilha. Quantos anos você tem, meu irmão? Porque você tem cara de novo, né? Glória a Deus, Tadeu. O tempo tem sido bom comigo, né? Eu tô com 38 anos. Legal. Eu sou natural do norte do Paraná. Eu estou aqui no estado de São Paulo há aproximadamente 20 anos, 19 anos. Legal. Em Fernandópolis, precisamente 16 anos, né? Já 13, indo para 14 anos na fé. E aqui Deus me salvou, aqui Deus mudou minha história. Aqui em Fernandópolis. A sua conversão foi em Fernandópolis? A minha conversão se deu em Fernandópolis. Com quantos anos você tinha? Tadeu, eu tinha de 24 para 25 anos. Tá. Né? Conta mais, porque eu sei que a tua história é impactante. Cara, eu tava num momento bem delicado da minha vida. Jesus me chamou aos 18. Dia 13 de dezembro, depois da manhã, sábado, se não me falha a memória, 13. Faz 20 anos que eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de moto e eu quase fiquei sem a perna esquerda, tive fratura exposta, 6 cirurgias. Estava com um camarada afastado dos caminhos do Senhor, o médico que me operou cristão. Então, cara, Jesus me chamou naquela época, com 18 anos. Mas eu endureci meu coração, não tinha conhecimento da graça, do amor de Cristo. E aí, logo que eu me recuperei, depois de um ano, fiquei com aquele fixador na perna, vim embora para o estado de São Paulo a trabalho. Vim para Jales. E aí, já conhecia o mundo obscuro dos vícios, do álcool, e foi um momento delicado da minha vida. Mas aprove a Deus aqui em Fernandópolis me salvar, cara. E aqui me fez um cooperador, um diácono, um presbítero, hoje um pastor, servindo uma igreja local aqui. E de lá para cá tem sido muitas experiências maravilhosas com o Senhor. Tá, vamos aprofundar um pouco mais, porque provavelmente tem gente que vai assistir aqui e tá passando por um momento desse. Às vezes tá desviado, tá usando drogas, tá num momento... E a droga muitas vezes é a fuga que a pessoa tem. Sim. É aquela raiva que tá lá dentro palpitando e ele não sabe como extravasar isso. Como que era o João Carlos nessa época, antes de se converter, e o que fez você se converter? Tadeu, na verdade, eu creio hoje que a droga ela não é o efeito, ela é o efeito de uma causa. Né? Na verdade, são dores, traumas mal resolvidos, a questão de pertencimento na juventude. Eu conheci o mundo obscuro dos vícios com 14 para 15 anos. Né? Jogava futebol, tinha o sonho de ser um atleta profissional, joguei bola, tenho amigos que se tornaram profissionais, mas com o tempo eu vi que não ia dar certo no futebol, você já cria ali uma resistência. E aí aquela questão de conviver com a galera e pertencer, também, né? A frustração e a crise de identidade que a gente vive na adolescência, na juventude, cara, ela te leva para esse caminho. E eu cresci num lar disfuncional, né? Meu pai foi embora muito cedo. Na verdade, eu venho de um contexto geracional muito, muito diferente, né? A minha mãe biológica, minha mãe de sangue, deu eu e mais alguns irmãos. Ela deu vocês? Eu não a conheci, nunca conheci. Até hoje? A minha mãe que me criou me pegou no hospital bebê. Né? E
na minha fase de criança, eu não sabia. Na minha fase de criança que eu descobri isso. Minha mãe foi muito especial comigo quando compartilhou. Isso até então não tinha para mim nenhuma dor. Mas quando você cresce, essas coisas começam a se desenvolver em você. Aquela rejeição, aquele medo. Mas eu fui criado num bom lar. Deus foi muito generoso comigo, que ele me presenteou com uma família maravilhosa. Minha mãe é a dona dessa frase aqui. Porque nos momentos mais difíceis, né, que eu vivi no mundo das drogas, aí de 8 para 10 anos, foi uma curva muito difícil que a minha vida teve, álcool e drogas. Essa frase fazia parte da minha vida. Que ela dizia para mim: não te criei para isso. Você não nasceu assim. Caraca. E foi, de uma certa forma, uma homenagem para ela, esse livro existir. Por quê? Ela nunca me apontou, ela nunca me julgou, mas ela falava que eu era melhor do que o que eu estava vivendo. E, na verdade, a droga era uma fuga, como você está falando. Né? Como você bem disse. É a questão da orfandade, né? Cresce num lar disfuncional, você é uma figura paterna. Sim. Você já cresce meio que capenga de um lado ali. Aí você tem que correr para se virar, para ajudar a sua família a se manter. E, começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo, muito cedo, muito cedo. Inclusive, depois comecei numa oficina com o tio, né? Parecido aí com o Caio. Meu tio, uma referência muito boa. Mas os olhos de um jovem brilham por dinheiro. Sim. E aí eu entrei trabalhar com vendas. E sempre trabalhei nessa área das vendas. E ali eu comecei a ganhar dinheiro, ganhando dinheiro muito cedo. Não sabendo o que fazer com o dinheiro. Acabava que fugia, tinha essas fugas nos vícios. Quando eu vim embora pra cá, cara, aí foi a gota d'água. Porque aí eu tava longe de casa. Longe dos conselhos da mãe que puxava. E aí eu tava longe de tudo e de todos. Aí aqui eu extravasava. Região de Jales, eu morei em Jales, morei em Monte Aprazível, morei em Cosmorama. Por último, eu vim parar aqui. Tá. Nesse inteirinho, Tadeu, foi muito interessante que com 18 anos, no acidente, Deus usou o médico para falar comigo. Cara, foi uma experiência muito incrível, porque eu não tinha conhecimento. Eu era alguém totalmente leigo. A gente vem de uma cultura católica, mas a gente não tinha conhecimento. O estudo bíblico mesmo, não, né, da não palavra. não tinha conhecimento. Fiz todos aqueles procedimentos da Igreja Católica, participei de crisma e essas coisas, mas eu não tinha conhecimento. Tá. Mas quando esse médico falou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, que tudo aquilo que tinha acontecido tinha uma intervenção contrária, Dr. Sérgio Bactoldi, não tem como eu não... É daqui de Fernandópolis? Não, ele é de Santo Antônio da Platina. Tá. E um médico excelente. Cara, quando ele falou aquilo, eu tava com um cara... Hoje eu tenho conhecimento, eu tava com um cara desviado de moto. Olha só pra você ver. E quando eu vim pra cá, Deus sempre usava pessoas, às vezes no meu contexto de trabalho, eu trabalhava deixando cama, mesa e banho para as mulheres vender aqui na região. Tinha assim uma rota que passava todo mês, recebia, deixava mais. E eu sempre encontrava pessoas que falavam que Deus tinha algo comigo. Tadeu, e eu fugia disso. Eu corria disso. Por quê? Quando eu me acidentei aos 18 anos, eu fiquei 1 ano sem andar. Eu tenho um amigo que está em Curitiba hoje, e um dia ele me convidou para ir numa igreja. E eu falei para ele assim, ó, Gustavo, tô indo com você nessa igreja. Mas eu usei bem o português, bem chulo. Eu falei, mano, aqui em casa nós é tudo católico, cara. Eu tô indo com você, mas você sabe que não é minha praia, não é meu barato. Esses crentes aí ficam gritando. E aí, cara, eu fui naquela igreja, entendeu? Eu acho que dentre todas as experiências espirituais que eu já tive, aquela foi uma das mais especiais. Porque o cara que tava pregando não me conhecia. E na época eu tava com o fixador na perna e de muleta. E o cara me mandou ficar de pé. E o cara falou assim, ó, engano seu que você não serve para ser crente. Nó. Porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te dei por profeta das nações. Na hora meu coração fechou de raiva. Falei, o Gustavo falou para esse cara. Nó. O Gustavo começou a chorar, se emocionou, porque ele não tinha falado nada. Mas aquilo meu coração fechou. Dentro daquele ano com o fixador, numa oração que eles tinham lá, Deus fez a obra, não tinha previsão de tirar o fixador, tirou o fixador da minha perna, dezembro daquele ano, final de 2006. Deus usou o pastor ali para falar para mim de que eu ia voltar às minhas atividades, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei na igreja, não queria saber. E aí, entre o que Deus falou, o doutor do acidente, essa palavra profética e tantas coisas que vinham acontecendo, eu estava cercado. Literalmente não tinha para onde ir. E aí aqui em Fernandópolis, um amigo se converte, era do pagode, era da noite, aí eu fiquei de cara. Aí você falou, você, falei, não, cara? Não. Eu falei, você? Eu falei,
não. E aquele cara orava muito por mim, cara. Orava muito por mim. Devo muito a ele, sabe? Como que é o nome dele? Edevaldo. É daqui de Fernandópolis? Não, hoje ele voltou pro Paraná, mas ele tinha sido o primeiro dos nossos, dessa equipe, né, de vendas, que tinha vindo pra cá. E ele se converteu, cara, sozinho, cara. E eu achei aquilo impactante. Ele falava de Jesus pra nós trabalhávamos juntos. Ele tolerou a gente muito tempo, né, naquela condição que vivia. E eu costumo dizer que para cada fase Deus te presenteia com alguém, cara. E eu fui presenteado com muitas pessoas boas na minha conversão, né? Tá. E aí, olha só que história. Um belo dia o Edevaldo me convidou para ir na igreja dele, eu fui na igreja dele. Cara, olha a mensagem, Jeremias capítulo 18, Deus pega qualquer tipo de barro, moldando o vaso e faz dele um vaso novo. Tadeu, eu só não fui na frente aquele dia porque eu fiquei com vergonha. Mas aquele dia Deus me quebrou, Deus mostrou para mim que tinha assim um novo amanhã para mim, que tinha uma nova história. Aquele dia eu não me decidi, mas na quinta-feira eu falei, eu volto e eu vou aceitar Jesus. Na quinta-feira eu voltei. Eu nunca tive experiência de ver coisas, mesmo usando droga. Todo tipo de droga, eu só não dei baque na veia. Graças a Deus, Deus me poupou. Conheci a droga muito cedo. Mas a principal experiência eu não tive com droga. Eu tive na presença de Deus. O dia que eu aceitei Jesus, eu vi fumaça no altar. E aquilo me chapou, cara. Aquilo me deixou louco. Eu falei, não, é isso. Chapou com o Espírito Santo. Vi a glória de Deus e aquilo me impressionou. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Me converti aqui, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, especialmente no Rosa Amarela. Lá foi meus primeiros passos. Caraca. Hoje você é líder da Igreja Família da Arca. Isso, Família na Arca. Família na Arca. A Arca, né, todos sabem, né, foi o instrumento que Deus usou para recomeçar a humanidade com Noé e a sua família. E Deus nos deu essa direção na pandemia, né? Eu estava na época na Assembleia de Deus, dirigi uma congregação das Assembleias de Deus, mas na pandemia eles fecharam. E aí a gente já vinha orando sobre algo novo que Deus queria fazer e a gente começou a Família na Arca, que antes era Projeto Arca e hoje se tornou família, né? Porque já temos aí 5 anos, a gente tem os desafios de família mesmo, né? Porque a igreja é a grande família de Deus, né? Você tem os exemplos bíblicos ali e a família de Deus não é perfeita, tá, Tadeu? A família de Deus tem alguns dissabores, tem desafios, tem problemas, mas eu acredito que a igreja de Deus na terra é a mãe dos filhos dele. Muito bom, muito bom. E assim, não adianta tratar o lado de fora, não tratar a família. A família é a primeira instituição que nós precisamos trabalhar, o primeiro empreendimento, nós precisamos investir o nosso tempo, a nossa energia. Então, uma igreja focada, né, em trabalhar a família. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim como você estava falando, que Deus te cercou. Deus me cercou também. Uau! Deus me cercou porque eu era muito resistente. Eu quero aproveitar essa oportunidade para contar esse testemunho, mas eu era extremamente resistente, muito racional e tinha preconceito. Então eu achava, né, isso é coisa de pastor, esses crentes, não sei o que, tal. Aquela história de sempre. E aí eu lembro um dia que o Tico Mãos de Tesoura. Uau, da Batista, né? Da Batista. Ele cortava meu cabelo e era época de pandemia. E eu chamei esse cara pra ir cortar meu cabelo, porque não podia ir lá no salão dele. E aí ele foi, e aí no final ele falou assim, posso fazer uma oração pra você? Eu falei, pode. Lá na área de casa, né? E na hora que ele fez a oração, eu senti muito forte, não sabia explicar. E ele, meu irmão, eu nunca tinha visto aquela manifestação no corpo de uma pessoa. Porque ele grudou numa cadeira que eu tinha dura assim, ó, e ele tremia. E depois da oração, tamanha presença de Deus, e eu vi o braço dele inteiro quando os pelos estavam assim, sabe, no máximo. E ele começava a chorar. Ele falava, Tadeu. Aí no outro dia, ele levou um devocional pra gente. Olha. E assim, eu tive pessoas que me ligavam do nada, Tadeu, você pode ouvir a palavra de Deus? E aí era um testemunho de Jeová. Olha só. E que começou a me ligar toda semana e durante mais de um ano, esse pessoal ligava, o pessoal aqui de Macedônia, inclusive, ligava para mim no final de semana e a gente fazia um estudo bíblico. Que legal. Então era por ligação, por chamada de vídeo, e aí eles faziam de lá, eu fazia de cá. Eu fui quebrantando aos poucos, porque eu era muito endurecido. Até o ponto em que
eu não ia, as pessoas me chamavam pra ir pra uma célula, eu não ia porque eu tinha preconceito, porque eu não queria parar, porque eu não queria, né? Até que colocou um cara pra me contratar. E que me contratando sem eu saber, me pagou um bom valor pra treinar a empresa dele, uma franquia que tá crescendo, não sei o que lá e tal. E eu treinando esse casal, no meio do caminho ele falava, sabia que isso tá na Bíblia, que você tá me ensinando? Meu Deus. Porque quando Davi fez isso, porque quando José do Egito fez aquilo, e aí eu falava 10 minutos, ele falava 10, eu falava 10, ele falava 15, eu falava 10, ele falava 30, Uau. e daqui a pouco o que era mentor acabou se tornando mentorado. E aí esse é o pastor Emerson, que é o nosso pastor aqui. Então Deus colocou um cara dentro da minha casa, Meu Deus. me pagando. E Deus falou com ele quando ele foi me contratar, porque ele saiu e falou assim, mas não é possível, esse cara me cobrou isso, eu topei, mas por que tá acontecendo? Aí ele fala que na época ele já falou, Deus, por que o senhor me permitiu contratar esse cara? Ele falou, porque ele é especial pra mim. Não é porque a tua empresa vai crescer, não, porque ele é especial. Então o pastor Emerson foi o cara que me discipulou. Né? Hoje eu tenho aí o apóstolo Ronaldo, né? A apostolisa Andréia, a pastora Letícia, que são os nossos pastores aqui. Então, assim, Deus é estrategista e quando ele quer um cara, não tem jeito, ele vai cercando, né? O Salmo 139 diz, para onde irei da tua presença? Se eu subir o mais alto do céu, lá o Senhor está. Se eu descer o mais baixo do abismo, o Senhor está também. Uhum. Eu não tinha como escapar. E ele vai usando pessoas. Tadeu, eu estava em Monte Aprazível, trabalhava para um cara que era dono de um hotel. E na época eu estava assim, num momento bem delicado do vício. Tinha chegado num ponto que eu já não estava tomando cocaína. Banho. Cocaína, crack, o que vinha... Crack também? Fumava crack? Também. E em Monte Aprazível, cara, a televisão no quarto, eu deixava ela ligada enquanto eu tava usando droga, o chuveiro ligado para que os vizinhos de quarto não ouvissem o barulho. Tava lá o Fala Que Eu Te Escuto. Então eu tinha as promessas lá do Paraná, eu tinha as mulheres que às vezes, um dia eu tava trabalhando em General Salgado, uma senhora veio na minha direção, deu um tapa nas minhas costas e entregou tudo aquilo que Deus tinha para mim. Uhum. Aí eu ia pro quarto, às vezes, me drogar, tava lá, ligava a televisão, Fala Que Eu Te Escuto. Então eu não tinha. Quando Deus quer salvar alguém, ele move os céus e a terra para alcançar essa pessoa. Você falou sobre o crack. A gente sabe que o crack é um dos vícios mais pesados que existe. Sim. E que às vezes a pessoa ela tem muita dificuldade em sair desse vício. Quando que você saiu? O que fez você sair? Se você teve recaídas no meio desse caminho? E como que você realmente conseguiu recuperar? Cara, eu costumo dizer que milagre não se explica, milagre se vive. Uhum. Porque de cada 10, dá para contar no dedo os que saem. Né? Foi um momento muito delicado. Eu costumo dizer que foi uma curva que a minha vida fez, né, nos vícios. Eu não nasci usando droga. Sim. Né? Veio acontecer, né? A gente quer pertencer, a gente quer se achar interessante, e você vai indo a hora que você não dá mais conta. Uhum. Comecei usando maconha, garotão, e aquela coisa de escola, e menino e tal. O crack chegou na minha vida bêbado, né? Com um amigo dentro do carro, experimenta, primeira vez não fez nada, segunda vez não fez nada, a terceira vez em diante eu já bebia e precisava usar. Era como se sarasse aquela questão da bebida. Uhum. Quando eu vim para Jesus, o meu problema era esse. Eu tinha medo de morrer da forma com que eu estava. Uhum. Vou contar um negócio para você que parece loucura, mas eu perdi uma prima com 28 anos, com nada de vício. E eu me lembro que eu disse para minha prima assim, quem morrer primeiro conta para alguém como que é. Não. Minha prima nunca voltou. E eu chapava bebida e droga e vinha essas questões. Se eu morrer, para onde eu vou? Como é que é do outro lado? Então essas perguntas viviam dentro de mim. Quando eu vim para a igreja, cara, tive recaídas, como você me perguntou. No começo, eu costumo honrar as pessoas porque eu fui presenteado com pessoas boas. O Edevaldo foi um deles. Aqui em Fernandópolis eu conheci um cara, ele é presbítero da igreja, o Wagner, que me ajudou muito. Nos meus primeiros passos, os testemunhos que ele me dava, não testemunhos desse de vício, mas me encorajava a caminhar na fé. Então foram pessoas que foram sendo instrumentos. Não precisei de medicamento, mas... Quanto tempo, assim, até você falar assim, tô recuperado? Tadeu, o que me levou às quedas? Foram pressões, tensões, momentos de dificuldade com que eu não sabia lidar. Aí eu... ia dar aquela extravasada e perdi a cabeça, mas me arrependi. Isso já era casado? Não.
Tá. Não era Se fosse casado. casado seria um pouco mais difícil. Muito mais. A mulher, ela dá uma segurada na gente, né? E assim, né? Talvez não teria feito vida dentro de um casamento nessa condição de vício, porque o vício destrói, né, cara? O vício destrói. E assim, nesse período aí, do começo da conversão, nos primeiros meses, ainda tinha o cigarro. O cigarro foi o último a deixar. Um dia eu tava trabalhando em Ouro Verde, região de Junquerópolis. E uma mulher falou pra mim assim, ó, Deus tem uma obra com você. Eu falei pra ela, e ela me viu fumando. E Deus vai te libertar disso. Eu falei pra ela assim, olha minha fala. Dona, a senhora não sabe tanto de coisa que eu já larguei. Ela falou, mas isso vai ser o mais fácil. Mês que vem, quando você voltar, você não tá fumando mais. E aconteceu do jeito que ela falou. E ela não te conhecia? Não me conhecia. Tadeu, Deus é tremendo. A gente não tem como. O pouco que a gente conhece aí das escrituras, a Bíblia não é para provar a existência de Deus. Deus é autoexistente. Mas ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Eu costumo dizer que Deus não é gente, não. Não, ele é tremendo. Ele faz coisas que não tem como explicar. Eu percebo que muitas pessoas têm essa ideia de eu vou entregar minha vida para Jesus, mas calma, porque eu ainda fumo. Mas calma, porque eu ainda faço algum tipo de coisa que eu não acho certo, que eu acho que é um pecado e tal. Então, na hora que eu estiver pronto, limpo, aí eu entrego minha vida para Jesus. Assim, o que você falaria para essas pessoas? Cara, a oração que eu fiz, eu acho que de uma das coisas que mais atrai o favor de Deus e a presença de Deus é a sua sinceridade, né? Eu me lembro dentro da igreja, falei, Deus, bebo, fumo, uso droga. Não, você tinha zerado o game. Só ando com gente que não presta. Porque eu cito aqui no livro, cara, a galera que eu pertencia era gente que só tinha o hoje, cara. É gente que não tem o amanhã, é gente que não pensa no futuro. A gente vem de um contexto, não sei sua idade, né? Mas acredito que você não tenha mais do que 40. Mas a gente foi embalado por muitas músicas que nos fizeram viver o hoje, cara. E não pensar no amanhã. Sim. Os exemplos que a gente teve aí de Charlie Brown e essas músicas Sim. que a galera ainda ouve por aí, eram músicas que te faziam viver o momento, cara. E eu fui embalado por muito desse som na minha loucura, na minha doideira. E eu costumo dizer, Tadeu, dentro do que você me perguntou, que tudo o que aconteceu na minha vida foi a partir da sinceridade que eu tive com Deus. Eu fui claro com Deus, tenho todas essas coisas, e ele já sabia, mas eu precisei ser sincero. Vim fumando, vim usando drogas, vim perdido, não era uma questão de dinheiro. As questões que pegavam comigo era medo da morte, porque dinheiro você faz aí uma correria, você levanta dinheiro. Meu medo era medo da morte e não conseguir sair dos vícios. Tadeu, eu me lembro como se fosse hoje. Aquele dia, aquele domingo, Deus já começou algo em mim. Aquela quinta-feira que eu aceitei a Jesus, foi caindo assim, ó, por terra. As amizades foram sumindo, Deus foi arrancando e as coisas foram acontecendo. Claro, você tem as suas lutas. Momento de tensão, você quer tomar uma para relaxar. Momento de tensão, você quer dar um trago ali para você dar uma amenizada. Mas, cara, eu me entreguei totalmente. Eu me rendi. Né? É aquilo que o apóstolo falou aqui para vocês, né? Já não vivi mais eu, é Cristo que vive em mim, cara. Eu entreguei minha vida, cara. Você assistiu o stories de ontem? Eu vi. Tô ligado. Eu vi, sabe? E, cara, de lá para cá tem sido muita coisa extraordinária. Se o game zerasse agora, se Deus me chamasse agora, eu já estaria grato. Tenho certeza que ele tem um futuro glorioso pelo que eu tô vivendo, cara. Pelo que Deus já fez, a forma com que eu vivia e as pessoas que a gente consegue tocar de uma forma ou outra pela palavra de Deus, isso é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. Verdade. Sabe, eu vi muitas pessoas, já busquei gente debaixo da ponte, eu já vi gente que chegou fumando, usando droga, que Deus mudou através da mensagem que sai dos nossos lábios. Então, isso é muito gratificante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentre os ministérios, que é o apóstolo... 5 dons de governo. Pastor, mestre, profeta, evangelista, qual deles você acredita que tem mais identificação ou que você foi ungido? Qual que você acredita que é o teu ministério mesmo? Tadeu, são 5 dons de governo, né? Sim. Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Hoje eu exerço a função pastoral, sou pastor em uma igreja local.
mas sirvo outras igrejas, né, com a palavra de Deus. Mas eu tenho essa veia evangelística. Sim. Eu acredito que Deus não joga dados, ele não desperdiça nada. Então ele não ia pegar uma bagunça que é a minha vida e não iria transformá-la numa mensagem. Então a minha vida se transformou numa mensagem. Né? Hoje, quando eu falo de mudança de vida, eu falo com propriedade. Sim. Né? Olhar para mim hoje tá legal, mas se você pegar aí há 10 anos atrás, não era tudo isso que a gente vê. Então eu tenho essa veia evangelística. Né? A veia evangelística com o apóstolo caminha muito junto. Né? O apóstolo é um desbravador, é alguém que vai na frente, que insere uma cultura. Isso, vai inserindo uma cultura do reino, né? Sim. E, cara, eu nunca me imaginei dentro do que eu tô vivendo hoje. Nunca você não pensei, tinha pensado que você ia nem nos meus melhores dias eu achava que um dia eu seria um instrumento de Deus. Como que foi acontecendo essa transição entre o cara que era drogado, a gente já sabe a transição dele ter se convertido, mas depois da conversão, o cara que foi se tornando pastor? Cara, foi assim. Você vem, Jesus te pega por dentro, você se quebranta e logo nasce no seu coração um desejo de servir. Cara, não tem como. É o exemplo de Jesus com aquela mulher na casa de Simão que quebra o vaso de alabastro nos pés dele. Simão interroga Jesus e diz para ele, por que ela está fazendo isso? Jesus diz, porque ela foi muito perdoada. Quem é muito perdoado. Muito ama, né? Cara, quando eu vim para Jesus, que caiu por terra vício, que caiu por terra medo de morte, você acha que eu ia temer alguma outra coisa? Não, cara, eu arregacei a manga e falei, vou fazer alguma coisa para Deus. Eu atribuo a obra da santificação, o trabalho de Deus na minha vida ao me envolver ao serviço de Deus, ao estar disposto a servir pessoas. E isso não necessariamente em púlpito, não necessariamente com o microfone nas mãos. Você começou numa igreja e aí você começou a servir ali, a receber, como é que foi? Se converti na Assembleia de Deus, não tinha lugar melhor para mim se converter. Que eu caí num caldeirão cheio do fogo de Deus, muita presença de Deus, foi muito glorioso. Eu amo a Assembleia de Deus, saí por direção de Deus, amo os irmãos, tenho muito respeito e carinho. Mas logo que eu me converti, minha mãe congregava na Igreja Luz para os Povos. Vim para a Igreja Luz para os Povos, caí na graça de um povo muito amoroso. Saudoso pastor Marcos Orati, memória, sim, que foi um príncipe de Deus. Eu até cito uma frase dele aqui no livro, muito especial. E lá eu aprendi um pouco sobre servir, sobre amar as pessoas. E aí nessa época a gente começou um trabalho de evangelismo aqui, entregando marmita na rua. Legal. Para moradores de rua. E um dia eu tive uma experiência muito poderosa. O antigo tênis clube, cheguei lá com o pessoal para evangelizar, a gente estava entregando marmita. Naquele dia o cara falou assim, ó, nós não queremos marmita não, pastor, prega pra nós aí. Pregamos a palavra pra aquela galera toda doida lá, chapado. Inclusive eu tive a tristeza de fazer a cerimônia fúnebre de um deles, agora há poucos dias. Mas ganhamos para Cristo, levamos para o batismo, evangelizamos, fizemos células na casa dele. Naquele dia saí de lá, voltei para casa. A minha casa era anfitriã de uma célula da Luz para os Povos. A célula era na quinta, o camarada apareceu lá na terça dizendo para mim que queria aceitar Jesus. Achou minha casa na época no Corinto e queria aceitar Jesus. Aí a gente começou um trabalho na casa dele, ganhamos ele para Cristo. E dentro da Luz para os Povos nasceu essa veia do servir, do amar pessoas, de se dispor a fazer algo pelos outros. E aí eu tinha um sentimento no coração, poxa vida, mas e se tivesse ficado lá na Assembleia de Deus, como seria? E aí parece que eu tive que fazer essa transição de volta. Voltei para a Assembleia para ter a resposta sobre essa pergunta que convivia dentro de mim. E na Assembleia eu aprendi tudo que eu sou. Na Luz para os Povos eu aprendi a amar. E na Assembleia de Deus eu tive conhecimento. Né? Quem foi o teu principal mentor? Sim, o cara que mais te ensinou a palavra. Tadeu, Fernandópolis é uma cidade muito abençoada. Temos muitos homens de Deus aqui. Sim. E o período que eu estive na Assembleia de Deus, quem pastoreava a Assembleia de Deus, o campo de Fernandópolis, era o pastor Elias Evangelista de Farias. Que, por sinal, foi um dos melhores pastores que eu tive. Um homem muito bíblico, muito sábio, muito inteligente, que nos esticava a aprender a palavra de Deus. A Assembleia de Deus é uma das igrejas que tem escola bíblica, que tem formação teológica. E toda a minha formação bíblica, teológica, vem das Assembleias de Deus. Aí, claro que eu tive bons pastores, tive pastor Antônio da Mata, tive pastor Rubens Coleta, pessoas que foram me
impulsionando, me colocando no front. Gente que foi, tem um chamado aí, vai Ô, lá. João, hoje é você que fala, João. É isso aí. Quantas quintas-feiras que chegava pego de surpresa, pastor, é você que vai falar. Rapaz, tem um negócio que eu fico assim, né? Os nossos pastores têm isso também, né? E eu ficava assim, desconfortabilíssimo. Tadeu, você abre aí fazendo uma oração pra gente. Filho, você não me falou nada, rapaz. Você tem que me falar antes pra me preparar. Mas Deus não é assim, né? Não. Você tem que ir na hora. Eu costumo dizer que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os disponíveis. Deus conta com gente disponível. E a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, na verdade, que são os continuistas, que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais, eles dão uma empurradinha. Né? Eles fazem isso e fazem muito bem. Tanto é que é o movimento que mais cresce no mundo, é o movimento pentecostal. E é um desenvolvimento de liderança, né? Muito. E aí você vai buscando, né? Ali você é encorajado, inspirado, e aí você vai buscando conhecimento fora, você vai ouvindo, você vai aprendendo. Legal. Aqui nós estamos com a plateia também Uau. hoje. Os jovens aqui. Foi muito interessante o que você falou, né? Na hora que você viu uma equipe, você falou, você sabia falar aí. O que você falou? Eu falei pra ele, né? A galera de Jesus era de 12 a 16 anos, cara. Falei, você tá com uma galera muito boa, né? Podendo influenciar esses meninos. Estou usando assim uma forma singela de referir a vocês, mas creio que vocês vão ter um futuro glorioso. Então, com uma pessoa que inspira, né? Tá esticando vocês, tá empurrando vocês. Eu costumo dizer, tem uma mensagem que eu falo sobre Deus costuma nos empurrar para o nosso destino. É o fator Simão Cirineu, Via Dolorosa. Os soldados romanos achavam que estavam fazendo ele sofrer, mas ele estava sendo empurrado para o destino dele, né? E ali Simão se torna um dos primeiros discípulos de Jesus, né, a carregarem a cruz, a ideia do discipulado. Mas pode perguntar, Caio, vamos lá. Pastor, deixa eu te perguntar. Eu acho que uma das principais objeções que as pessoas têm antes de entrar para a vida com Cristo mesmo, não para a religião, é o preconceito que elas têm por ter alguns acontecimentos ruins ligados à igreja. E eu queria entender qual que é o principal preconceito que você lida hoje e como que você responderia isso, porque às vezes a gente tem uma experiência ruim em alguma igreja, com algum pastor, com alguma coisa, e aí a gente pensa que todos os pastores não prestam, todos os crentes não prestam, e antes mesmo de eu me converter, eu tinha algum desses pensamentos, e eu vejo que muita gente tem. Qual que é o principal e como você lidaria com esse tipo de preconceito? Caio, essa é uma pergunta recorrente, acontece muito. Nós estamos vendo ao longo dos anos, dos séculos da igreja, a igreja tem as suas deficiências. Nós lidamos com gente imperfeita, na mão de um Deus que é perfeito. Assim como um pastor erra, os treinadores de pessoa erram, os policiais erram, os médicos advogados erram, médicos erram. Claro que isso não justifica muita coisa que a gente vê no meio religioso, tá? Porém, Jesus não nos chamou para viver uma religião, Jesus nos chamou para viver um estilo de vida diferente. O que eu costumo dizer para as pessoas? Hoje, Tadeu, tem uma matéria da Gazeta do Povo muito interessante. As pessoas estão se conectando mais com a galera do digital do que propriamente com a ideia de templos, por conta de frustrações. É uma matéria bem recente. Eu costumo dizer, cara, que primeiro a gente ganha as pessoas como amigo, depois a gente ganha as pessoas para Jesus. Eu acho que quando Deus ele vai te salvar, primeiro ele vai te presentear com pessoas. E por isso que eu costumo honrar as pessoas que passaram na minha vida. Claro, vão ter desafios, como eu disse. A igreja é a mãe dos filhos de Deus, é a família de Deus. Quando você olha para os modelos bíblicos, por exemplo, você pega os irmãos de José, cara, Sim. São terríveis. Jogaram ele na cova. Na cova, cara. Você pega os irmãos de Davi, os próprios irmãos de Esconderam Jesus, Davi, né? São pessoas imperfeitas na mão de um Deus perfeito. Claro, se aproxime de uma igreja que ame a palavra de Deus. Tenha pessoas que você conheça, sabe? A Bíblia é muito clara, examina tudo, retenha o que é de bom. Hoje, a era digital deu voz para muita gente. E muita gente que a gente não conhece. Muita gente que a gente não sabe o caráter. Muita gente que a gente não sabe a vida. Muita gente que está interessada só em dinheiro. Muita gente que parece interessante, mas na verdade é interesseira e nada interessada. Tá. Não tem interesse em ver vidas transformadas. Estou falando com experiência de causa. Eu tinha essa resistência. Mas quando eu vim para Jesus, que eu fui presenteado, que eu fui vendo a vida dessas pessoas ali no cotidiano,
fui me inspirando nelas. Eu fui vendo o lado bom. Porque nem todo mundo só tem defeito. As pessoas não têm só defeito. Elas têm suas qualidades. E uma coisa que é interessante é o seguinte. Quando a gente, né, se torna crente de fato, a nossa fé está em Deus, não no homem. Porque se eu esperar de você que você seja perfeito, o João Carlos, pastor, ele não é perfeito. Não é. E se ele me frustrar, eu não posso me desconectar de Deus porque o pastor Carlos me frustrou. Então, é uma expectativa errada quando eu jogo para a pessoa e não para Deus. Eu costumo dizer, uma das marcas do nosso tempo é a frustração. Por isso que eu inseri na minha vida não viver com expectativas, sabe? Expectativas, elas te frustram. O Judas, ele tirou a própria vida porque se frustrou. Ele tinha uma expectativa sobre Jesus. Jesus não supriu as expectativas de Judas. Judas queria o reino de Israel restaurado, com Jesus ali, terreno. Não aconteceu, ele foi lá, ele negou Jesus, ele vendeu a Jesus, né, por 30 moedas de prata, e no final ele não se arrependeu, ele deu cabo à sua própria vida. Expectativa criada no lugar errado sempre vai te deixar frustrado. É por isso que nós temos que ter isso que o Tadeu falou. Eu tenho uma pessoa como exemplo, mas tenho conhecimento que eu estou lidando com gente real. Eu não posso esperar o ideal de gente real. Gente real vai falhar. Ah, mas o pastor João Carlos, vem aqui assistir. O pastor João Carlos não, está repreendido, isso que eu vou dar de exemplo. O pastor de lá da outra igreja, que é o pastor, traiu a esposa. O pastor de lá da outra igreja tá devendo para não sei quem. O pastor de lá da outra igreja só pensa em dinheiro. Então ele pega uma situação e generaliza para todo o restante. E aí a gente faz uma... e muitas pessoas vão fazer uma correlação como se isso fosse de Deus. E não é da pessoa. Não confunda o que é de Deus e o que é da pessoa. Então, um dos grandes preconceitos que as pessoas têm em conhecer a Deus é porque elas conheceram pessoas que não são... né, que na verdade não são o que aparentam ser. E isso, cara, era muito comum nos dias de Jesus. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei ali. Jesus exortou esse povo dizendo, ó, vocês têm uma aparência legal, né? Mas vocês parecem mais sepulcaiados. Vocês são bonitos por fora, mas são feios por dentro. Todos por dentro. Né? O que não sei se eu te respondi, mas hoje, né, dentro do que você está vendo, você tem o seu tio, família, você conhece. Né? Ele está falando de experiências que ele está vivendo. Você está se aproximando dessa galera da igreja. Essa galera da igreja está sendo bênção para você. Cara, aproveita, né? Viva isso, porque eu tenho certeza que pode transformar todo o seu futuro quando você tem princípios e valores. Uma questão é a seguinte, o resistente, muitas vezes, ele quer racionalizar Deus. Deus não se racionaliza. Não. Ele não se explica com a lógica humana. Jamais. Fala mais sobre isso. Interessante, Tadeu, que dentro desse aspecto de conversão, nós temos uma batalha enorme espiritual. Cara, quem foi Eli na Bíblia? Eli foi o sacerdote que Deus rejeitou, que criou seus filhos de forma irresponsável, mas que foi o cara que empoderou Samuel. Ele era um sacerdote totalmente averso aquilo que Deus queria, mas ele foi o cara que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Então, nós temos que entender que às vezes Deus vai usar gente imperfeita nessa trajetória da nossa conversão, que não é o que deveria ser, mas que por um momento está sendo um instrumento de Deus na minha vida. Sim. E nós temos a batalha que é espiritual. Não existe campo neutro no mundo espiritual. Assim como você estava falando com a doutora aqui no primeiro podcast, né, que toda doença tem uma causa, né? Emocional. Cara, nós não temos campo neutro no mundo espiritual. Ou é pro bem ou é pro mal. Cara, é isso. Logo, se você está se convertendo, naturalmente, o diabo, o adversário das nossas almas, ele vai colocar uma aversão a você, a pessoas, a lugar. Por quê? Quando o homem peca no jardim, qual é o sintoma? O homem foge de Deus. O homem não quer estar perto de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Logo, quando alguém está se aproximando de Deus, logo quando alguém está se voltando para Deus, ele vai ter resistência. Eu costumo dizer, se na rota que você está não tem colisões, você está no caminho errado. Porque se nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos voltando para Deus, nós vamos ter resistência. E dentre elas com pessoas. Não, e além disso, quando você fala da resistência do mundo espiritual,
acontece muito do cara falar assim, não, beleza, hoje eu vou no estudo bíblico, então, pela primeira vez. Aí o que acontece com esse cara? Meu Deus. O pneu fura, dá um problema, ele tem que ficar no serviço até depois É do um horário. parente que chega, É um parente que chega do nada. um amigo que aparece. Dá um sono tremendo, o cara não dá conta de suportar. E aí, vamos lá. Hoje, um dos maiores remédios pra alguém dormir é a Bíblia. Né? Tá com insônia, vai ler a Bíblia pra você ver. Parece que o Morfeu te toma ali, você apaga. Né? Por que será? Por que será que nós temos tanta dificuldade para ler a palavra de Deus? Né? Eu costumo dizer que ladrões não roubam casas vazias. Se temos resistências na nossa vida é porque tem algo de valor. E eu acredito Sim. que Deus tem algo de valor em todo ser humano. O ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. O ser humano só precisa voltar-se para Deus. Né? A Bíblia diz assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória. Hoje nós vemos, por exemplo, gente que não é cristã e que faz coisas boas. Por quê? Graça comum. A imago Dei de Deus está lá. O pecado não conseguiu deturpá-la totalmente. E quando ela se volta para Deus, a lâmpada de Deus acende dentro dela, a vida de Deus flui na vida dela. E a gente vê que tem tanta gente que não tem os princípios e valores que a gente tem, é boa. Que é isso, cara? Graça comum. É a chuva que cai pro bom e que cai pro ruim. E é por isso que a gente precisa, Tadeu, nesse tempo, eu penso que nós estamos em Babilônia. Você conhece o contexto da Babilônia. Babilônia não tem templo. Babilônia tem vários deuses. Babilônia não tem sacerdote. Mas na Babilônia tem os Daniéis. E os Daniéis quem são? Os bons profissionais. Sim. Pessoas que estão bem posicionadas em esferas da sociedade que vão influenciar mais do que sacerdotes. Porque antigamente alguém buscava um sacerdote. Tá bom. Hoje não. Hoje as pessoas olham para um Tadeu e vê que o Tadeu está tendo relevância no que está fazendo, que está construindo a família, que Deus está honrando, que as coisas estão acontecendo. Opa, peraí. O que tem na vida desse cara? Peraí, qual que é a receita? Vamos lá. O treinador do Mirassol, cara. Cristão. É mesmo? Exaltou a Cristo. Ganhou o prêmio de melhor treinador do Campeonato Brasileiro. E na oportunidade que ele fez. Então glorificou Jesus. Então a gente tem visto Deus, ele inserir pessoas em lugares estratégicos, cara. E eu acho isso fantástico. Ele colocou José no Egito. Ele colocou Daniel na Babilônia. E ele tem a maneira de nos conduzir aos lugares que a gente vai ocupar. E é por isso que todo cristão precisa estar preparado para dar razão à sua fé. Porque Deus tem uma maneira de nos conduzir. E eu não sei para onde ele vai nos conduzir, para onde ele vai nos levar. Mas aonde ele nos levar, nós precisamos dar razão da nossa fé. Eu vou te perguntar uma coisa. Antes, já vou soltar pro Pedro ali, que é um dos nossos colaboradores aqui, faz parte da nossa equipe, que é cristão também, participa da igreja, serve a igreja. Legal. Nós estamos com uma equipe bem bacana aqui. Então tem filho de pastor aqui com a gente, o Daniel. Né? Ei, Daniel. Seguinte, você falou sobre essa questão do digital. E eu sou fruto também da influência e da inspiração de pessoas que eu admiro e que são cristãos e que eu comecei a enxergar por essa ótica que você acabou de falar. Peraí, esse cara que eu admiro tanto, né, que eu acho legal, que eu quero ter um resultado parecido com... O que esse cara tem? O que esse cara tem? E esse cara falando de Jesus, esse cara falando de Deus, falando de passagem, não sei o quê. E eu falei, caraca, eu quero ser assim também. Então, eu penso que essa influência foi muito forte para mim. E lógico, né? Eu quero fazer a pergunta, eu tô dando só o contexto. Que se não fossem as pessoas ao meu redor, que realmente me desse o embasamento e a estrutura, talvez não suportaria o digital. Então eu ia te fazer uma pergunta que eu já tô meio que respondendo, assim, pelo menos a minha visão. Eu quero saber de você. Como que você vê hoje o digital na evangelização das pessoas? Se existe algum cuidado, um perigo? Qual que é a tua visão a respeito dessa questão? Porque hoje, graças a Deus, eu acho que tem uma passagem, tem uma passagem que Jesus vai falar, se eles não são contra, eles estão com a gente. Se não estiver jogando contra, tá com a gente. Isso. Paulo é mais claro ainda. Ele diz assim, uns pregam por dinheiro, outros pregam por amor, outros pregam por vaidade. O que importa é que Cristo seja pregado. Esse cara é ruim. Ele é ruim, mas tá pregando. Falou de Jesus, né? Pregando. Qual que é a tua visão a respeito disso? Digital, conseguir entrar na vida das pessoas por meio de profissionais que não são da igreja, praticamente, dita assim, né?
que você fala? Cara, eu acredito muito no digital, assim como a televisão foi, assim como a rádio foi, instrumentos de Deus na evangelização. Hoje nós temos cultos aí, a gente ainda não consegue fazer, aqui em Fernandópolis ainda não vem, mas igrejas traduzindo seus cultos para várias línguas. Nós temos 1/3 da população mundial que nunca ouviu falar de Cristo. Nós não temos traduções de Bíblia na linguagem desse povo. Então, a internet, ela possibilita a gente chegar em vários lugares, né? Muitas pessoas serem alcançadas pelo amor de Jesus através das mídias. Porém, nós temos que ter um filtro. Porque eu não posso congregar pela internet. Ali é uma transmissão. Eu preciso de um lugar. Eu preciso de um pequeno grupo, eu preciso de uma igreja para mim pertencer, eu preciso de vida na vida, porque o cara do digital ele não vai orar por você quando você estiver lá no hospital, né? Ele não vai estar lá com você. Ah, mas ele está ainda aqui de forma digital. Não, você precisa de vida, você precisa de pessoas. A vida é sobre pessoas. Na Bíblia a gente vê que os relacionamentos da Bíblia foram pessoas que Deus foi usando. Por exemplo, José só chegou onde chegou porque ele tinha ficado preso com um padeiro, com um copeiro, cara. Né? E foi as pessoas estratégicas para ele. Então penso que é válido o digital, maravilhoso, mas você precisa de um lugar. Você precisa de uma igreja. Um lugar físico. Isso, um lugar físico. O cara precisa congregar. Você acredita que o cara precisa estar junto com a igreja? Sim, ele precisa de um lugar, ele precisa... É o que a Bíblia pede, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele precisa, sabe? É importante essas coisas. Sim. Ele precisa ser discipulado, ele precisa de estudo bíblico como vocês têm. Ele precisa tomar a Santa Ceia em comunhão. Cara, não dá pra tomar a Santa Ceia lá na televisão, você pegar o pãozinho, você mesmo partir, você ceiar ali. Não, você precisa estar com seus irmãos. Quando você olha pra realidade da igreja, você vê, cara, a igreja é o único lugar que todos ficam iguais. Tadeu, se a gente gritar aqui, se a gente gritar aqui o nome de cada um, Tadeu, vai ter diferença, mas tem um nome que nos torna únicos aqui, que é o nome de Jesus. Se você gritar Tadeu, eu gritar João, ele gritar Felipe, ele gritar Caio, ele gritar Pedro, vai ser uma zoada toda, mas se a gente gritar Jesus, esse nome vai ressoar, a gente vai conseguir entender. Então a gente precisa de um lugar. A gente precisa de uma igreja, a gente precisa de um povo. E Deus, ele tem esse povo para nós. Sim. Já preparado. A igreja é o único lugar, o único CNPJ que está aberto para aqueles que ainda não chegaram, que vão chegar. Eu tô te perguntando isso porque hoje, com a aderência do digital, muitas pessoas que falam sobre Jesus, existe muito essa crença também do cara falando assim, não, eu sou crente e a igreja é minha casa. Porque eu sou a igreja de Cristo, né? Nós somos... E às vezes ele perde a oportunidade de fazer um discipulado, de estudar a palavra junto com outras pessoas, de fazer uma célula, de frequentar um ambiente mesmo, porque o que acontece no culto, às vezes você não vai conseguir gerar dentro da sua casa, não é mesmo? Isso, perfeito, concordo, vivo isso. Se hoje a transformação que aconteceu na minha vida não fosse a igreja, não teria acontecido. Sim. Tenho muito amor pela igreja. Tadeu, independente da igreja. Sim. Cara, Jesus vai salvar a gente na igreja católica. E outra, além disso, a influência do comportamento das pessoas ao seu redor muda o comportamento. Com certeza. Eu lembro uma vez, meu irmão, que a gente foi pescar e eu tava com os crentes. Olha aí. Meu pastor e o Tunim, que é um irmão meu padrinho de casamento. A gente foi pescar no sítio do Tunim e choveu e foi gostoso pra caramba e tal. E eu lembro que na volta, sabe aquele dia que você vai pro tipo um rancho dele lá e pesca e tal, e na volta a gente ia pra casa dele fazer um churrasco. Meu irmão chega, pensa numa boca que tava salivando pra passar. Não tem como passar num bar pra pegar uma cerveja. Olha aí. Rapaz. E eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que eles não bebiam, mas a minha boca tava salivando, assim, pra pegar uma cerveja e tal. Eu falei, não, eu vou ficar quieto. Porque, assim, a gente não, né, que bebia, não consegue se ver se divertindo. Sem, né? Sem. E aí eu lembro que eu fui pra casa deles, pra casa do Toninho, e a conversa começou a conversar, e a conversa é tão boa, e daqui a pouco ele vai fazer uma soda italiana, e água com gás, e não sei o quê, e a conversa foi... Rapaz, a gente ficou até 2 horas da manhã, 2:30 da manhã, rachando o bico como se a gente tivesse chapado, sem ter uma gota de álcool, e aquilo me impactou. É uma experiência que me impactou. Eu falei, peraí, eu não preciso. E aí da outra vez eu fui de novo, da outra vez eu fui de novo, da outra vez eu falei, cara, mas aquilo lá que me fazia mal pra caramba, e me fazia mal mesmo, queimação, ficava, né, diferente com a minha esposa. Alterado. Então, então eu penso que a comunhão
você andar com essas pessoas vai influenciar e mudar o nosso comportamento. Faz toda a diferença. Pedrão, vai lá. Agora, Pedro. Pastor, tudo bem? Por que é tão difícil manter uma constância quando a gente se fala de amor a Cristo? A gente inicia fervorosamente, inicia com um fervor gigantesco. Só que quando vem os problemas diários, por que a gente joga isso e esfria com Cristo? Boa, excelente Pedro, pergunta. excelente pergunta, cara. Eu acho que essa é a realidade de todos, né, que servem a Cristo. Todos já viveram esse momento. Os exemplos bíblicos, Abacuque, Asaf e tantos outros viveram essas oscilações, porque somos seres humanos. Mas eu penso que nós precisamos de uma vida disciplinada com Deus. Tá? O que acontece muito com a gente, as nossas crises, elas batem a porta quando a gente não tá legal no secreto. Quando a gente não tem uma vida de intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia fala, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, todo cristão precisa conhecer e amar as verdades de Deus. Eu costumo dizer, qual é a palavra que você tem para essa estação? Qual é a palavra que você tem para esse dia? Nós precisamos ter a palavra de Deus. É ela que vai nos nortear no dia mau. Claro que vai ter dia que eu não vou ter vontade de orar, mas é que nem ir na academia. Vocês que malham aí, você vai sem vontade, não vai? Então eu oro sem vontade. Às vezes eu não tenho palavras para falar para Deus, mas o fato de eu me prostrar diante de Deus, de eu agradecer a Deus, o Espírito Santo vai testificar aqui dentro do meu coração algo. Dentro disso que você falou, quais os hábitos que mais fazem a gente amadurecer espiritualmente, que você passa para os seus alunos, para o pessoal que você mentora, assim? Ó, a Escola do Crescimento, que é um curso de maturidade, ele nasceu porque eu sirvo várias igrejas, tanto aqui no estado de São Paulo como no estado do Paraná, onde eu sou, e eu percebi, Tadeu, que 70% do nosso povo, dos nossos irmãos, eles ainda são meninos na fé. Paulo encontrou esses desafios, por exemplo, com a igreja de Corinto. Ele disse para eles, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu estou falando com vocês como que se fossem crianças, pessoas que não passaram do primeiro ponto. Né? A pessoa que se converteu, a pessoa que veio para Cristo, ela precisa se aprofundar no amor, no conhecimento da graça de Deus. O apóstolo Pedro diz, né, crescei na graça e no conhecimento. Foi aí que nós criamos esse conteúdo. Por quê? A Bíblia classifica a gente em 4 etapas, bebê, menino, jovem e adulto. 70% está entre essas fases, bebê e menino. Por quê? Se irrita com facilidade, é coisa de bebê, você vai ter o teu agora, você vai ver como é que um bebê se irrita, né? Com facilidade se alterou. A mamadeira do bebê já é o suficiente para ele se alterar e se irritar. E nós temos adultos assim, né? Aí você pega gente que começa e para. A molecada que gosta de jogar bola, né? Hoje a gente consegue ter um pouco mais de foco. Mas quando a gente era menino, a gente jogava bola, a gente andava de bicicleta, a gente jogava videogame. Tudo ao mesmo tempo. E isso tem na igreja. Isso é um reflexo de alguém que não amadureceu, alguém que não sabe o que é, alguém que não sabe para onde está indo. Então 70% é muito grande número de gente com promessa, de gente que serve na igreja, de gente que dizima e que oferta, mas que está parado num ponto. Por quê? Não se preparou para aquilo que Deus tem para elas. Tá. Não está caminhando em graça e conhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho. Qual você acredita que é o próximo nível, assim, para a pessoa viver as promessas de Deus na vida? Tadeu, beleza, a pessoa conheceu Jesus, entregou sua vida, começou a estudar, começou a ganhar maturidade. Qual que é o próximo nível para essa pessoa? Maturidade. Né? A gente nunca Quando costuma... eu sei que a pessoa está vivendo a promessa? Quando a pessoa está vivendo a promessa, quando ela já passou por vários testes da vida e ela está sendo aprovada. Deus pode confiar mais. Eu costumo dizer, Tadeu, Gênesis capítulo 22, o nosso desafio é continuar dizendo sim para Deus, mesmo depois que tudo já deu certo. É o fator Abraão. Capítulo 22 de Gênesis, o que Deus está pedindo para Abraão? O filho, cara. Todas as promessas de Deus se cumpriu em Abraão. E agora Deus aparece, o texto diz, e depois dessas coisas, pediu Deus a Abraão o seu filho. Caraca! E Abraão disse sim. Eu costumo dizer que o nível de maturidade de alguém é quando ele continua dizendo sim, mesmo quando depois que tudo deu certo. É que nem aquela história prosperou.
as coisas aconteceram. Casou, tá com filho, tá tudo certo. Tá já casa boa. Carro bom. É que nem aquela história que o cara tá no mar, afogando, no meio do nada. Deus, por favor, me ajuda. Eu juro, Deus, eu não sei o quê. E de repente aparece um barquinho aqui. Aí, oh, não, Deus, pode ficar tranquilo, eu já arrumei um barco aqui. Mas depois que dá certo. E assim, né? A gente vai galgando etapas. A vida natural é a vida espiritual. Assim como você precisa do alimento para o seu corpo, para você se manter de pé, você precisa dos alimentos espirituais, que são disciplinas. Oração, prática de jejum, leitura da palavra, bons livros, boas mentorias, pessoas te ladeando ali, te ensinando, te exortando. Sim. Quer ver uma prova de que alguém está maduro? Ele aceita ser corrigido. Sim. Porque pessoas imaturas não aceitam ser corrigidas. Fala mais sobre isso. Elas ficam birradas. E hoje nós temos um grupo, nós estamos vivendo um êxodo dentro da igreja, uma saída enorme de gente que vem para o nosso meio, se converte entre nós, mas quando eu tenho que tocar na ferida delas, Ela vaza. ela vai embora. Opa, aí não entra não, pastor, vai doer. Mas é ali que cura. Remédios bons são os mais amargos, né, Tadeu? A gente precisa... Tem gente que na hora que você... Porque a palavra confronta a gente. Se não te confrontar é qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Peraí, tá? Se for pra você passar a mão na cabeça, peraí, não vai me corrigir, não vai me amadurecer, não vai me lapidar. E tem gente que fica bicudo, sai falando mal, fica emburrado. Eu dizer assim, o crente chupetinha. Você vai lá e põe a chupetinha na boca dele, ele para. Ele é uma criança. Ele não entendeu. Por quê, cara? Nós precisamos ter um senso de propósito. Nós fomos salvos para... perdoados para, eleitos para. Jesus nos salvou com expectativa. A Bíblia diz em João capítulo 15 que ele nos nomeou para que vades e deis fruto. Ou seja, o céu tem expectativa sobre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem expectativa sobre nós. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que a terra geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas aonde eles estão? Caraca. Muitos deles estão escondidos. Não querem aparecer, não querem colocar a cara, não querem agir. Tadeu, tem gente que você vai ganhar. Tem gente que o Caio vai ganhar. Tem pessoas que o Pedro vai alcançar que eu não vou alcançar. Sim. Deus tem expectativas sobre nós. Pode perguntar, Pedro. Pastor, tudo bem? Eu quero saber mais sobre a cultura do jejum. O que isso interfere na minha vida espiritual, se eu não fizer, e o que me traz de bens com Deus e no meu físico mesmo também. Cara, nós estamos vendo muito, né? Respondendo a pergunta do Pedro sobre jejum, né? Tem um livro maravilhoso, pastor Luciano Subirá, que é a cultura do jejum. Tá? O jejum é comprovado cientificamente, fisiologicamente, é um excelente remédio para a saúde. Eu costumo dizer que boa parte do que Deus fez na minha vida foi através de jejum e de oração. Eu ganhei pessoas de oração. Fui presenteado com pessoas que viviam essas disciplinas na prática. E para tirar um cara da onde eu saí, meu irmão, é só com jejum e oração. Né? Comecei, Pedro, aos poucos, né? Como que eu faço um jejum? Como é a prática de um jejum? Eu aprendi com esses irmãos mais antigos, né? Vai começar o seu dia, você vai dizer para Deus: Senhor, tô abrindo esse jejum, vou ficar sem café preto até o meio-dia. Deu meio-dia, Deus, estou entregando meu propósito por tal causa aqui ao Senhor. E isso vão gerando vida no espírito. Né? A nossa carne, quando ela está presa, o nosso espírito tem mais liberdade. É o fator João no Apocalipse, né? Está preso na ilha grega de Patmos, mas o espírito está livre, tem a revelação do Apocalipse. É quando nós temos esses hábitos, essas práticas espirituais do jejum que a gente fica mais sensível. Jesus disse certa feita: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso maior inimigo é aquele que a gente vê na frente do espelho. Né? A gente precisa matar ele, cara. É o que o apóstolo falou para você aqui, crucificar. Tem que mandar na cruz lá, tuas vontades. Enfraquecer a carne para o espírito ser fortalecido. Ser fortalecido. Maravilha. Meu irmão, partindo pro final, assim, se deixar eu fico aqui uns 3 dias, né? E a galera, tem gente que tava passando, só parou, já tá aqui, que nem a Dani. Glória a Deus. Já começou a ouvir, porque é tão interessante. Sobre propósito, assim, muitas pessoas ficam, eu não sei qual que é o meu propósito, não tenho clareza quais são os meus passos. Qual que é a tua visão, assim, o que você falaria para essas pessoas a respeito de propósito em Deus? O Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida foram escritos no livro de Deus. Como que eu tenho conhecimento do meu propósito? Dentro da vontade de Deus. Eu costumo dizer que Deus costuma nos empurrar. Não é legal ser empurrado, né?
eu costumo, as pessoas que falam muito sobre propósito, que eu já li, que eu ouvi, é que propósito tem mais a ver com as coisas que você não gosta de fazer. Por exemplo, não gosto do que eu vejo no comércio local de Fernandópolis. Acredito que quem me recebe poderia me receber melhor. Você tem um propósito, você está enfrentando a forma de você trabalhar nessa área. Se aquilo está te incomodando é porque tem a ver com você. Tem a ver com você. A questão política, que é uma questão que a gente pouco fala. Se a gente se preparasse melhor com escolas políticas, com pessoas capacitadas, a gente estaria resolvendo muitos problemas. Sim. E muita gente que odeia política certamente teria uma convergência, algo glorioso dentro da política como um propósito. Eu acredito que o nosso propósito tem muito a ver com coisas que a gente assim, ó, rejeita, que nos causa aquela revolta, sabe aquela coisa que você fica revoltado. Por exemplo, o propósito de Moisés foi visto aonde? Quando ele foi defender o cidadão hebreu que estava lutando com um soldado egípcio. Sim. Ali naquela batalha ele descobriu o propósito dele: eu vou cuidar de gente, porque eu amo pessoa. Sim. Eu não sei disso, mas certamente está aí o meu propósito. Chegou a matar o soldado. Por causa de pessoas. Tá. Meu irmão, que bate-papo maravilhoso. Tô, assim, muito feliz. Espero que nós tenhamos outros bate-papos. Uau. Eu senti uma paz aqui conversando. Glória a Deus. Eu quero ter um programa meu, assim, porque por mais que eu esteja fazendo já esse podcast, eu gosto de fazer isso aqui demais. Isso aqui pra mim é uma diversão. Né? Eu passaria horas e horas e horas aqui conversando com uma plateia aqui assistindo. Então eu quero te agradecer demais pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Na hora que eu te chamei, você falou: tô pronto, bora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E eu quero que você deixe um recado final, um agradecimento. Se você quiser falar sobre o livro, sobre o projeto, fique à vontade, meu irmão. Tadeu, eu agradeço a oportunidade, a confiança. Como eu disse no começo, de longe a gente se inspira, de perto a gente fica impactado. Eu vejo Deus na sua vida. Acredito que o Senhor está te usando, né? Para desenvolver pessoas, para instruir pessoas. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para esse tempo, para essa estação. E tá aqui nossos materiais. O livro Eu Não Nasci Assim, Um Momento Não Me Define. Trato aqui de identidade, quem nós somos, porque uma das dores do nosso tempo é a orfandade, tá? Boa parte das pessoas vem de famílias disfuncionais como eu, sem a figura paterna. Pai ausente. Isso, não ter ali um exemplo. Mas o texto que eu me hospedo da Bíblia é Isaías 49, 15, 16. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Todavia eu não me esquecerei de ti. É o texto que eu amo, que me encontrei vindo de uma orfandade, de uma família totalmente, né, como eu disse aqui no começo. Esse livro pode ajudar você que está enfrentando um momento não te define. Essa curva vai passar. Caminhe mais um pouco, logo você sai dessa curva, você vai encontrar uma estrada. Jesus é o caminho. E quando a gente está nesse caminho, a gente não entra em encruzilhada, a gente segue, tá? Aqui está nosso material da Escola do Crescimento, uma ferramenta poderosa que a gente tem levado em várias igrejas, tem abençoado vidas. Tadeu, uma das coisas que me chamou a atenção num dos treinamentos que eu fiz agora da Escola do Crescimento aqui em Fernandópolis, foi um jovem, ele não tem 23 anos, se tiver é muito. Ele falou para mim que ele acreditava que não poderia crescer financeiramente. Ele considerava isso pecado. Caraca. Porque a gente ainda tem muita influência pagã, franciscana entre nós, né, de voto de miséria e de pobreza, e Deus não tem prazer na pobreza. O nosso Deus é El Shaddai, ele tem mais do que o bastante, né? Nele o nosso cálice transborda. Nós podemos crer que Deus pode mudar a nossa vida. E nesse treinamento o moço falou para mim, virou uma chave, eu entendi que eu posso viver uma vida diferente da vida que eu tô vivendo. Então não tem dinheiro que pague, você entender. Esse é um treinamento que você dá independente da igreja, não é só na sua igreja. Independente da igreja. Você vai na igreja e ministra esse treinamento, isso? Isso. Esse treinamento a gente tem levado em várias igrejas, independente da igreja. É uma ferramenta poderosa que ajuda as pessoas a se descobrir nesse processo. Sou um bebê ainda, e a Bíblia vai dizer, não é eu que estou dizendo. É um treinamento de amadurecimento na fé. Amadurecimento na fé. É uma ferramenta poderosa do Senhor para pessoas que querem crescer espiritualmente, pessoas que querem se desenvolver espiritualmente. Quais são os elementos fundamentais para o meu crescimento? Maravilha. E como que faz para as pessoas te encontrarem, meu irmão? Hoje nós estamos aí no Instagram, né? PR João C. Goncalves, também lá no YouTube, Pastor João Carlos Gonçalves. E aqui em Fernandópolis, na Querubins Aparole 245, quarta-feira, culto Metanoia.
aos domingos a celebração da família. Vai ser uma alegria recebê-los lá. E já vou deixar um convite para você nos ministrar um domingo desses, tá? Que isso, rapaz. Estamos te empurrando pro teu destino. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu que te agradeço. Sempre. Um abraço. Vamos pra cima. Valeu. O povo já tá batendo palma aqui. Pra você que assistiu esse episódio até agora, parabéns. Deixe seu like. Deixe seu comentário aqui. Demonstre a satisfação de ter assistido o pastor João Carlos. Tenho certeza que valeu muito a pena pra você esse testemunho, toda essa bagagem que ele carrega. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, até tchau. a próxima. Deus abençoe. Agora vamos bater palma. Aê!